Jesus pergunta, Mateus 6:27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Já este homem Agur, em sua oração em Provérbios 30, versos 7 ao 9, ele diz: Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Já Paulo orienta Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 6 ao 10, que diz: De fato, a piedade com contentamento é de grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A seguir, a lição 11, a promessa de provisão. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição de número 11, a promessa de provisão. Lições bíblicas pela CPAD, classe adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024, com este tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações neste projeto. E lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço dessa aula estão disponíveis gratuitamente em PowerPoint e no PDF. Os links estão abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Para demais subsídios e atualizações diárias, entre no grupo do WhatsApp Estudos Bíblicos @ruasebd. Gratidão a todos. Na aula anterior, estudamos a lição de número 10, a promessa da proteção divina, que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nesta feita, iremos estudar a lição de número 11, a promessa de provisão, lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024. Já chegando aí o próximo do Natal, a virada do ano, e que Deus continue nos abençoando e provendo dentro da sua soberania. Gravamos esta lição com antecedência para que os nossos irmãos
ouvintes, alunos, professores, coordenadores, obreiros, estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Pois, como já dizia o saudoso mestre pastor Antônio Gilberto, que a escola bíblica dominical, em sua plenitude, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos à introdução. No estudo, a promessa de provisão, ou a teologia da provisão, deparamos com dois extremos neste contexto. Um lado, a teologia da pobreza, e do outro, no outro extremo, a teologia da prosperidade. A teologia da pobreza é a ideia de que a pobreza é uma virtude cristã e que os fiéis devem aplicá-la, enquanto que a teologia da prosperidade é uma doutrina neopentecostal, triunfalista, que prega que a fé, o capitalismo, bem como as doações para as igrejas cristãs aumentam as riquezas material dos fiéis. Vejamos nessa lição 11 que a teologia da provisão vem na contramão desses dois extremos, porque o Deus Criador, ele tudo sustenta. Ele criou todos os seres, os vegetais, os animais, e ele sustenta, ele provê para todos, tanto para os animais, os vegetais, os seres humanos, e ele cuida de tudo. Ele governa tudo, dá limite a tudo, conhece tudo. E ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, bem como as nossas necessidades básicas, emocionais e espirituais do homem. E esta promessa de provisão, ela perpassa pela mordomia cristã, o trabalho, a dignidade do trabalho, a sabedoria humana da vida, bem como a nossa liberalidade, gratidão para com o Senhor e a generosidade para com o próximo. Mas que Deus continue nos dando graça, sabedoria para que possamos desfrutar das bênçãos e da prosperidade espiritual que Deus tem nos dado. A palavra-chave desta lição é provisão, que é a ação de prover, de abastecer com o necessário, abastecimento, sustento de uma pessoa ou de uma comunidade, família, durante um certo período, uma reserva provisionada para tal objetivo. Já na Bíblia, a palavra provisão é vista como o cuidado amoroso de Deus com o seu povo, que vai além das necessidades físicas e também abrange as necessidades espirituais e emocionais. É a ação sobrenatural do Jeová Jiré, o Deus que provê, o Senhor da providência. Mais uma definição, a palavra provisão vem da palavra providência, que é do latim providentia, e a palavra prover, do latim providere. Sendo assim, podemos definir a provisão divina como uma atividade do Deus soberano em prover as necessidades da sua criação, intervindo para a sua preservação. Glória a Deus. O textuário desta lição está no capítulo 6 de São Mateus, o Sermão do Monte, Mateus 6 e 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pelo que haveis de vestir. Mateus 6:25, parte A. Jesus orienta aqui que as preocupações futuras não devem roubar o zelo e o prazer de desfrutar o presente, o que você tem agora, a sua família, o seu legado, o maior patrimônio que você tem agora, o seu nome, a sua dignidade, o seu trabalho, mesmo com algumas limitações financeiras e com alguns objetivos a conquistar, mas essas preocupações não podem impedir que você desfrute com gratidão, com contentamento, aquilo que você é, aquilo que você tem. Ele nos convida, aleluia, a viver o reino de Deus com prioridade, com justiça, pois Ele nos deu a vida. E a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. No entanto, a confiança no auxílio divino ajuda-nos a diminuir a sobrecarga com as preocupações futuras. Ou seja, viver cada dia de uma vez. Viva apenas hoje e descanse no Senhor, trabalhando, adorando e semeando o bem, exercendo uma boa mordomia cristã, que a colheita é próspera, em nome do Senhor Jesus. Continuando, a verdade prática diz assim: o Senhor, o nosso amigo fiel, ele preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O Deus Criador, o Eu Sou, ele não apenas criou o homem e abandonou a sua própria sorte, não, jamais. Ele é Criador, sustentáculo e provedor, o Jeová Jiré. Mesmo após a queda, Deus ele resgatou o homem com a promessa da salvação. João 3:16, bem como Gênesis 3:15. O cenário mudou. Vivemos as consequências da queda na terra, na natureza humana, mas aguardamos a nossa redenção. Contudo, temos um amigo fiel, o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, que supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E temos também a promessa: olha, eu estarei convosco todos os dias. O Deus provedor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição. O Evangelho escreveu São Mateus no capítulo 6, versos 25 ao 31, na NVT, que diz assim, versículo 25: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou beber. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Verso 28 de Mateus 6. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, sabedoria, se vestiu como eles. Verso 30.
E se Deus, que veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não fará muito mais generoso com vocês, ó gente de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, serão providenciadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34, na NVT, a nova versão transformadora. A providência divina. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também prover as necessidades de suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações. Gênesis capítulo 1 e verso 14. E proveu o alimento aos seres humanos e os animais. Gênesis 1, 29 e 30. E depois de o dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa de provisão com estas palavras. Gênesis 8 e 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A seguir, o primeiro tópico dessa lição, a provisão das necessidades básicas. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico, a provisão das necessidades básicas, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, não fiqueis ansiosos. Segundo, a provisão do alimento diário. E terceiro, a provisão da vestimenta. No Sermão do Monte, o capítulo 6, que acabamos de ler do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. No entanto, ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois Deus é quem provê para todos, os animais, os vegetais, e provê também as necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Entretanto, esta promessa da provisão, ela perpassa pela mordomia cristã e a prosperidade com o trabalho justo e digno, conforme Gênesis 3 e 19 e Salmos de número 128, verso 2. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Ainda nesse contexto, não fiqueis ansiosos. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências, trabalhar com planejamento para suprir as suas necessidades materiais, futuras e assim por diante. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade, a preocupação exacerbada, angustiosa da pessoa, revelando a sua falta de fé no cuidado, no amor paternal de Deus para com os seus filhos. Pois o Pai cuida,
O Pai está vendo. O Deus Criador que tudo fez, ele sustenta e governa todas as coisas. Com a provisão divina, a água, o sol, a chuva, a terra, os vegetais e animais, o processo da fotossíntese, a manufatura com o trabalho humano, a mão de obra, a indústria, produtos e bens de consumo, o comércio, com todo esse ciclo de sistema vem o alimento e a vestimenta. E o propósito divino do trabalho é atender às necessidades da vida. De acordo com o apóstolo Paulo, aos cristãos devem trabalhar com sossego e comer o seu pão. Segundo Tessalonicenses capítulo 3 e 12, devem trabalhar para que não necessitem de alguma coisa ou sobrecarregue o seu irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 e 12. O propósito do trabalho humano pronunciado por Deus, ele prevê que com o trabalho dado pelo Senhor e a sua bênção, nós conseguimos defender o pão cotidiano. E mais um pouco ainda para poder administrar na sua mordomia, bem como prover a subsistência para a família, os domésticos na fé, aos necessitados, o seu próximo. Em Efésios, os cristãos são exortados a trabalharem, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com aqueles que tiverem necessidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 34. O outro propósito do trabalho ordenado pelo Senhor é o desenvolvimento social, cultural e a estabilidade das famílias e a posteridade na garantia de suas necessidades básicas e emocionais. O Deus provedor, ele abre portas de trabalho, nos prospera. Pois diz o Salmo de número 33 e verso 12: feliz, abençoada, próspera é a nação cujo Deus é o Senhor. E esta providência divina está acima dos governos, das autoridades, pois Deus, na sua palavra, diz que nunca viu o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida, sustenta, abre as portas e nos prospera, porque Ele é o Deus provedor e Ele governa em todas as coisas, em todas as esferas, para abençoar o Filho teu, o justo, para a glória de Deus. Vejamos a providência na vida do patriarca Abraão, o amigo de Deus, que ofereceu holocausto ao Senhor, devolveu o dízimo a Melquisedeque, não dando legalidade ao devorador, mas devolveu aquilo que é do Senhor. A Bíblia registra a provisão divina lá no Monte do Sacrifício, lá no Moriá, deste notável homem. Essa história destaca a fé e a obediência a Deus. E Abraão obedeceu, teve fé, sem nenhum questionamento, sem nenhuma ansiedade, desde o seu chamado em Gênesis 12 até nesta prova de amor em Gênesis 22, versos 7 ao 8, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho,
o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aleluia! Este Deus provedor, ele é justo e fiel. Mesmo na prova, ele nos aprova e dá o escape, dá o livramento para a glória do Senhor Jesus. Resumindo esse primeiro tópico, o Senhor, ele provê aos necessitados e atende às necessidades básicas, desde a criação, sobretudo do ser humano, em sua tricotomia, como nós já lemos em Gênesis 1, 29, 38 e 22. Mas vamos a um texto bastante interessante na palavra de Deus, Salmos de número 104, versículos 5 ao 15, que diz assim: Tu pusestes a terra bem firme sob os alicerces, e assim ela nunca será abalada. Verso 6: Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa e as suas águas ficaram em cima das montanhas. Salmo 104, verso 7 diz: Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. Verso 8: As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparastes para elas. Salmo 104, verso 9: Tu pusestes limites, aleluia, para as águas, a fim de que não cobrisse de novo a terra. Tu fazes surgir nascentes nos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela o jumento selvagem mata a sua sede. Nas margens dos rios pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Aleluia. Salmo 104, verso 3. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Verso 14, faz crescer o capim para o gado e verdura e cereais para as pessoas, para os homens, que assim tiram da terra o seu alimento. Faz a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra o coração e o pão que dá forças. Esse é o Deus da providência. Salmos de número 104, versos 5 ao 15, na NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. A seguir, o segundo tópico dessa lição, a provisão das necessidades emocionais da alma. E a você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, interaja conosco. E aos professores, baixem os nossos slides e esboço e ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, somos seres integrais. Segundo, a ansiedade no mundo. E terceiro, a solução para a ansiedade. Como seres integrais, tricotômicos, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis diante de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 5 e 23, temos necessidades não somente físicas, mas necessidades emocionais da alma e o espírito. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo e, de alguma forma, o corpo fala, as emoções falam.
A alma é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela entristece, sente afeto, se alegra, conforme Mateus 14, 34, Salmos 86 e 4. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o cuidado com o corpo físico, a nossa alma, as emoções devem ser cuidadas e tratadas. Devemos ter fé e esperar em Deus. Salmos de número 42 e verso 5 diz: Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Neste segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais, temos 3 pontos que aborda. Primeiro ponto, corpo, alma e espírito. O segundo ponto, a saúde emocional. E o terceiro ponto, Jesus cura a alma. Ele cura e trata as nossas emoções. No entanto, para o cristão, a incredulidade é uma das causas da ansiedade. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, as preocupações, ali termina a fé. 1 de Pedro 5 e 7 diz assim, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vocês. Numa outra versão diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A partir do momento que você entrega nas mãos dele, você lança tudo isso na cruz, você tem que descansar que o cuidado a partir deste momento será dele. No entanto, ficamos ansiosos, entra a incredulidade, começamos a duvidar que Deus é suficientemente bom, sábio, poderoso para cuidar da nossa vida, problemas, perdas e decepções. Ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino da nossa vida em nossas mãos, pegar de volta aquilo que deixamos na cruz, aquilo que acabamos de deixar com o Senhor em oração, em um devocional, e agimos por impulso, por conta própria. E aí agravamos, inflamamos mais ainda a situação. Nós só temos uma opção: entregar ao Senhor, lançar nele toda a ansiedade e descansar na bondade, na providência divina, que ele tudo fará. Glória a Deus. E ficar no centro da vontade de Deus, conforme Romanos 12 e verso 2, na NVT diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, o processo da metanoia, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Que cuidemos e tratemos as doenças emocionais, pois a ansiedade poderá desencadear em uma depressão e em outros transtornos. Nesse contexto da ansiedade, que poderá agravar para uma depressão, o reverendo Hernandes Dias Lopes considera a depressão
como parasita da alma. Ele pontua que a depressão é uma doença multicasual, nem sempre fácil de diagnosticar, nem sempre fácil de se curar. A depressão é a principal causa do suicídio. André Solomon, em seu livro O Demônio do Meio-Dia, diz que a depressão é como um parasita que suga a sua energia. É como engolir o seu próprio funeral. É como vestir uma roupa de madeira que estrangula você, que oprime você. É preciso dizer que a depressão atinge pessoas de todos os estratos e camadas sociais, e também a todos os crédulos religiosos, bem como obreiros e pastores. Servo de Deus, na Bíblia Sagrada, como Elias, Jonas, lidaram com a ansiedade, com a frustração, com a depressão. Entretanto, a ansiedade e a depressão têm cura. Há uma esperança na tempestade. Há uma luz no fim do túnel. A ansiedade e depressão precisa ser tratada. Sim, com remédio, com terapia e com fé. Uma pessoa depressiva precisa buscar ajuda médica adequada, tomar os remédios de forma correta e buscar uma ajuda psicológica, espiritual, eficaz para o tratamento das doenças emocionais. Todavia, a Bíblia diz que Deus pode tirar a nossa alma do cárcere. Deus pode tirar os nossos pés do pântano e colocar numa rocha. Deus pode tirar o nosso espírito angustiado e cobrir-nos com veste de louvor. Glória a Deus. Resumindo este segundo tópico, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como as enfermidades da ordem física através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Aleluia. O Salmo de Davi, no número 55, versos 1 ao 8, depois 16 e 18 na NVT, diz assim: Davi, em um momento de ansiedade, tristeza e, por que não dizer, depressão, ele recorre ao Senhor em oração e diz: Senhor, ouve a minha oração, ó Deus. Não ignores o meu clamor por socorro. Salmo 55, verso 2: Ouve-me e responde-me, pois eu estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Verso 4: Dentro do peito, meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Salmo de número 55, verso 6. Quem dera se eu tivesse asas como de pomba, voaria para longe e encontraria em descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Salmo 55 e verso 16. Ele ora, aleluia, e diz: Eu, porém, invoquei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me resgata
liberta e me mantém salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. E percebe-se aqui que após a oração, Davi muda o seu discurso, mais aliviado, mais contente, mais renovado na sua fé. Salmo de número 55 e verso 22, ele fala assim: entregue as suas aflições ao Senhor, entregue as suas ansiedades ao Senhor, e Ele te susterá, Ele cuidará de você e jamais permitirá que o justo tropece e caia. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Salmo de número 55, versos 1 ao 22, na NVT. A seguir, o terceiro e último tópico dessa lição, a provisão das necessidades espirituais. Gratidão por nos acompanhar esse estudo até o final. E lembrando que no final eu tenho um recado e agradecimento aos nossos irmãos, colaboradores, você que está enganjado nesse projeto, nos acompanha nas redes sociais, faz parte do grupo do WhatsApp. Eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida, pelo seu apoio. A você que é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com um amigo, um familiar e professor EBD. Os nossos esboços e slides estão disponíveis logo abaixo na descrição desse vídeo, gratuitamente, para você baixar todos os links dos nossos slides e esboços dessa lição. Gratidão pelo seu apoio e oração nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição. E no final desse vídeo eu quero orar com você e por você. Quero orar por cura emocional e providência divina no seu lar, na sua família e a prosperidade espiritual em nome do Senhor Jesus. Não saia daí, eu já volto para encerrar o terceiro bloco desta lição. O terceiro tópico desta lição, a provisão das necessidades espirituais, se divide em três subtópicos que são: primeiro, a necessidade de salvação; segundo, a necessidade da presença e direção de Deus; e terceiro, a necessidade do Espírito Santo. Deus criou o ser humano para viver integralmente em comunhão com Ele. Infelizmente, o pecado rompeu essa comunhão e proporcionou preocupações com as necessidades humanas, as quais não faziam parte da convivência lá no Éden. Com o advento do Evangelho, a fé em Jesus supre todas as necessidades humanas, sejam de ordem física, emocional ou espiritual. A provisão divina em Cristo é o resultado de uma nova perspectiva de vida apresentada pelo Evangelho, com a promessa de Gênesis 3:15, bem como João 3:16. Vimos neste terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. Falaremos sobre a salvação, a direção divina e o Paracleto que está conosco, Consolador, o Espírito Santo. As necessidades de ordem material, como vestimenta, o alimento diário ou as fontes do sustento material, são supridas pela provisão divina. Obviamente, Cristo não quis ensinar aos seus discípulos que eles deveriam ficar sem trabalhar, mas que a preocupação com as necessidades materiais não deveriam dominar
as suas emoções de tal forma que perdesse o foco naquilo que é mais importante: o reino de Deus e a sua justiça, a salvação, a intimidade com o Espírito Santo e o nosso foco objetivo, que é o céu, através da manutenção do Espírito Santo. E ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas, referindo às coisas materiais, os complementos, a nossa inquietude no dia a dia, a luta pela sobrevivência, essas demais coisas vos serão acrescentadas. E não preocupem com isso, porque para cada dia tem as suas batalhas, tem as suas pelejas. Para cada dia tem o seu mal, então vá com calma. Viva um dia de cada vez mais. Não queira perder o foco da salvação e a intimidade com o Espírito Santo. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença do Senhor mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida, conforme Êxodo 33, verso 15. A presença do Senhor, a intimidade com o Senhor nos faz descansar. Além dessa preciosa presença do Espírito Santo em nossa vida, que deixa tudo mais leve, esperançoso, precisamos também da direção divina em nossa jornada, em nossas decisões. De tempo em tempo, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus, que é bússola, que nos direciona o que fazer, como comportar, o que falar, avançar, recuar, omitir, comprar, não comprar. A palavra do Senhor é o nosso guia, é a nossa fonte de inspiração. E o Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo, conforme Romanos 8:14, e assim ele preenche toda a necessidade espiritual da nossa alma. Resumindo esse terceiro tópico, como seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, além das necessidades físicas e emocionais, também temos carências espirituais. A nossa alma tem sede do Deus vivo, as quais são saciadas pelo Espírito Santo, o Senhor que tudo vê, tudo consola e tudo provê em nossa vida. Vamos ler Romanos 8, versos 20 ao 28, nessa intimidade e relacionamento com o nosso ajudador, o Espírito Santo, nessa carência espiritual que diz: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Verso 21, na esperança de que os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, o pecado. Romanos 8:22, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos, ansiosos, esperançosos, pelo dia que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo.
Verso 24 de Romanos 8: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Verso 26: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos por palavras. Nessa alma angustiada. E o verso 27: e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E nós sabemos, aleluia, que todas as coisas faz parte, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, 20 ao 28, na NVT. Concluindo esta lição, eu quero resumir com as orientações do apóstolo Paulo em Timóteo e também fazendo um contexto atual nessa conclusão do que nós estamos vivendo nesse mundo hipermoderno e de muitas propagandas, merchandisings e atalhos para que as pessoas possam conseguir aquilo que tanto almeja e por fim acabam se decepcionando com os resultados. Mas Paulo, ele orienta Timóteo à sensatez, ao equilíbrio, aos pés no chão e de forma gradativa ele possa conseguir aquilo que é de mister. Olha o que diz o texto, 1 Timóteo 6 ao 8, diz assim, Timóteo 6, versículo 8. Tendo a providência necessária, Timóteo, o sustento, o pão de cada dia, a vestimenta e demais necessidades básicas, estejamos com isso gratos, contentes pelo que Deus fez, pelo que Deus nos deu e proporcionou. Todavia, vigiemos, querido irmão, ouvinte, aluno, professor, coordenador, vigiemos nessa reta final, nesses tempos trabalhosos, nesse mundo business, com as inovações tecnológicas, tudo acontecendo em alta velocidade. O mundo digital e suas armadilhas, muitos criam expectativas, ficam ansiosos com as ofertas, propagandas, propostas, cursos de enriquecimento fáceis, ou seja, os supostos atalhos para o sucesso e a prosperidade nessa cosmovisão. E cegos pela ansiedade, pela cobiça, com a alma doente, em depressão, alguns se colocam nessa realidade fantasiosa da ostentação do outro, da cobiça do outro, dos bens do outro, da prosperidade do outro. Asaf, no Salmo, também pensou assim e Deus revelou a Asaf, olha, vê qual será o fim deles. Contudo, depois que as pessoas veem na prática os fatos reais, os resultados dessas propagandas, dessas propostas de enriquecimento fáceis, as pessoas ficam decepcionadas. Pois dependendo do contexto, a sazonalidade, a estrutura do produto, a logística, o suporte ao vendedor, ao cliente,
o negócio não se sustenta, pois o mercado ele é dinâmico e se movimenta como uma onda que no final poucos conseguem surfar essa onda e sobreviver após passar essa onda, esse modismo. E o apóstolo Paulo continua orientando a Timóteo, em 1 Timóteo 6:9, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E um certo homem chamado Agur, em sua oração, em Provérbios 30, versos 7 ao 9, ele dizia assim, ele orava assim: eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de morrer. Primeiro, não me deixes mentir, e não me deixes ficar rico e nem pobre. Agur queria ser classe média. E ele pediu: dá-me somente o alimento, o necessário que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti, ficar soberbo, orgulhoso. Mas se eu ficar pobre, eu poderei roubar, furtar, ou até pesar o próximo, cobiçar aquilo que é do próximo com inveja. E assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Por fim, querido ouvinte, aluno, professor, nesta conclusão, siga o seu planejamento de vida. Estudos, qualificação profissional, trabalho, investimentos ao seu alcance, com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, bem como as demais habilidades que Deus te concedeu. Pois o Deus da providência continuará te abençoando e te prosperando em tudo. E na soberania dele, no tempo dele, ele cumprirá todo o desejo do teu coração. E em Efésios 3:20 diz assim: toda a glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder que atua em nós, ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Glória a Deus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te rendo graças, Senhor, pela vida, a provisão, Senhor, do ar, Deus, da minha saúde. Eu te rendo graças, Senhor, pela provisão da natureza, a provisão no campo, a provisão, Senhor, no agronegócio, a provisão do trabalho, das indústrias, os empresários que movimentam a economia, Pai, no país, a provisão na mesa, a provisão, Pai, no corpo físico, na mente, a saúde, Senhor, e a provisão espiritual, a Tua presença, o Teu Espírito Santo conosco até a consumação desse século. Senhor, nos ajude, Pai, a exercer a mordomia cristã na administração dos bens e oportunidades, com disciplina, com sabedoria e foco, Senhor, empregando e granjeando os talentos concedidos a nós, aos nossos filhos, à família. Ajude-nos, Senhor, a viver a Sua palavra, exercendo, Senhor, a liberalidade nas ofertas e dízimos para que o devorador não consuma o fruto do trabalho, mas que a colheita seja farta e abundante, Senhor, para o nosso lar e família.
Pai, aos desempregados, provê o trabalho. Aos que almejam, Senhor, uma qualificação profissional, abre as portas de estudos, faculdade, cursinhos, bolsas de estudos, estágios, Senhor. Aos que necessitam, Pai, de comida, moradia, vestimenta, cirurgia, tratamento de saúde, remédios, supre as necessidades. Tu és o Jeová Jiré, o Deus da providência, o dono do ouro e da prata e governa todas as coisas. No mais eu te agradeço, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a tua palavra nos diz, Pai, que ao justo e à sua descendência o Senhor proverá. E jamais, Senhor, ele mendigará o pão. Por isso, Senhor, eu te louvo, conforme o Salmo de número 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o que eu sou, o que eu tenho, eu bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e eu jamais te esqueço de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas providências. Aleluia. Pois o Senhor tem sido fiel para comigo, a minha família. Esta é a nossa oração, Senhor, e eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, querido ouvinte, irmão, por estar conosco até o final deste vídeo, desse estudo bíblico. E que esta palavra, que esta lição possa continuar edificando a sua vida, família, ministério, bem como servindo de bênçãos na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides e esboços Ruas EBD em PowerPoint e em PDF desta videoaula. Os links estão aqui embaixo, logo na descrição desse vídeo ou nos comentários desse vídeo. E siga-nos nas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos neste projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando o link de um grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias apenas do administrador sobre a escola bíblica dominical, como leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, esboço, a videoaula da semana, que é esta aqui, que está sendo gravada, e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp também está disponível logo abaixo na descrição desse vídeo, bem como os demais links dos slides e esboço dessa lição. Os nossos contatos estão aqui do lado, estão disponíveis para agendamento de estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. Gratidão e obrigado a todos os colaboradores que apoiam este projeto, oram por esse projeto e interagem conosco. E eu agradeço o seu apoio, o seu incentivo. Alguns me chamam no privado para conversar, tirar algumas dúvidas. Alguns mandam mensagem lá no direct, no Instagram, @RuasEBD, ou nos comentários dos vídeos ou das prévias da lição no Instagram. Eu sou muito grato pelo seu carinho. Eu sei que tudo isso é para a glória e honra do Senhor Jesus. Se esta videoaula, os slides e esboço desta lição foi bênção para a sua vida, ministério e preparo da sua aula, querido professor, querida professora, deixe o seu like,
deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária de R$ 2 para manter as gravações, edições e equipamentos do estúdio, bem como a montagem e a criação dos slides e esboço desta lição. O nosso Pix está aqui do lado, é o e-mail ruasebd@gmail.com. O nosso Pix é ruasebd@gmail.com. Gratidão, muito obrigado por orar, interagir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. E no mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides e esboço da lição e de participar do grupo do WhatsApp para maiores atualizações diárias e subsídios da Escola Bíblica Dominical para facilitar a preparação, organização e plano de aula da lição. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana, caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 12. Estamos quase pertinho de finalizar, o quarto trimestre, encerrando esse ano aí de 2024. Se o Senhor permitir, a lição de número 12, a promessa de vida abundante. Gratidão pela sua atenção e interação nesta pré-aula e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.